E aí, minha gente, tudo bom? A gente vai bater um papo hoje sobre vírus. Isso mesmo. Vírus, que existe aquela polêmica na biologia. São seres vivos ou não são seres vivos? Dá para considerar ou dá para não considerar? Bora bater o papo, não é? Então, a gente vai puxar aqui algumas características aqui, ó. Biologia, André Luiz, vírus. Não é? Vou usar um slide que usei para dar aula no colégio Madre de Deus, o que temos muito orgulho de participar. Né? Então, aqui tem algumas características. Veja, vírus. Características gerais. A primeira, vírus são acelulares. Isso mesmo, minha gente. Isso quer dizer o quê? Que vírus não apresentam estrutura celular. Não tem metabolismo próprio. Não tem metabolismo próprio, porque só quem tem metabolismo próprio é quem tem pelo menos uma célula. Ok? Não tem regência taxonômica. Professor André, o que é isso? Vírus não tem nome científico. Não tem nome científico. Ok? Só quem tem nome científico são seres que têm pelo menos uma célula. Certo? Fora das células, são vírions, são partículas virais. Dentro das células, são vírus. Quando chama vírus, ele está metabolizando, porque está usando o metabolismo da célula. E aí, a biologia, quando a gente chama de vírus, considera-os ser vivo. Quando a gente chama de vírion, não. Quando a gente chama de vírus, sim. São parasitas intracelulares obrigatórios. Um parasita é um ser vivo que se aloja no corpo do outro para sugar a sua energia. Então, quando a gente diz que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, a gente está chamando eles de seres vivos. E apresentam capacidade de se reproduzir. Reprodução é uma característica de ser vivo. Se reproduzem por replicação. Sofrem mutações constantes. Eu diria a vocês que são os seres mais mutantes do planeta. Alta capacidade adaptativa, se adaptam facilmente a novos ambientes e apresentam propriedades hereditárias. Ô André, o que é ter propriedades hereditárias? É quando a gente diz que o vírus tem código genético. Então, eles são acelulares não vivos. Não tem metabolismo próprio, não vivos. Não tem regência taxonômica, não vivos. Fora de células, são vírions, não vivos. Dentro de células, são vírus, vivos. São parasitas intracelulares obrigatórios, vivos. Têm grande capacidade reprodutiva, por replicação, vivos. Sofrem mutações constantes, vivos. Alta capacidade adaptativa, vivos. E têm código genético, têm propriedades hereditárias, vivos. Veja que eu fui falando não vivos e vivos. Veja que quando você analisa o grupo dos vírus, dá para você dizer que não são seres vivos, como dá para você dizer também que são seres vivos. E a prova do Enem, não é, vai querer justamente que você domine essas características gerais e delas você possa resolver a questão e fale que o vírus não é ser vivo ou que fale que ele é. Ok? Seguindo por aqui, a gente tem estrutura viral. Observa aí na tua tela. A gente tem vírus com 2 componentes e a gente tem vírus com 3 componentes. Professor André, vírus com 2 componentes obrigatórios, aqui, capsídeo e código genético. Ó, capsídeo e o material genético, o código genético, a maioria. E a gente tem vírus com 3 componentes.
envelope ou cápsula, capsídio e código genético. Envelope ou cápsula, capsídio e código genético. Esse aqui tem glicoproteínas aqui no envelope, o capsídio aqui dentro, ó, e o código, a carga genética, onde tem escrito aqui transcriptase reversa, porque esse vírus aqui, eu estou mexendo no mouse, me acompanhe, é o HIV, é o vírus da AIDS, o vírus da AIDS. Aqui é um bacteriófago, que é um vírus que infecta bactérias, e aqui é o HIV, é um vírus da imunodeficiência humana adquirida, AIDS. A maioria dos vírus tem dois componentes, capsídio e código genético. Alguns vírus têm envelope ou cápsula, capsídio e código genético. Ok? Falando de cada item, análise das estruturas virais, código genético. Repare, o código genético pode ser de DNA. Se o código genético do vírus for de DNA, ele é chamado de adenovírus ou desoxivírus. Exemplos bacteriófagos, que acabei de mostrar. Se ele for de RNA, ele pode não ser retrovírus, como é o caso do influenza, que está aqui, ou ele pode ser retrovírus, está aqui de novo o HIV. Ó. Professor, quer dizer que de RNA tem dois subgrupos? É. De RNA, ele pode ser não retrovírus, influenza, e ele pode ser retrovírus. E aí a gente vai reconhecer assim. Preste atenção. Todo vírus de RNA que é um retrovírus, ele tem a enzima transcriptase reversa. Essa enzima faz uma transcrição contrária, fazendo o ciclo viral ser mais longo. Consequentemente, o ciclo viral mais longo, ele vai adoecer mais o indivíduo que o tem. Então, se ligue nisso. Então, todo retrovírus tem enzima transcriptase reversa e é de ciclo reprodutivo longo. Ciclo reprodutivo longo. Ainda temos os vírus que têm DNA e RNA. Olha aqui, ambos, DNA mais RNA. Citomegalovírus, mimivírus e pandoravírus. São vírus que têm DNA e RNA em seus ácidos nucleicos, seu código genético. Ok? Tranquilo? Aqui a figurinha do citomegalovírus, extremamente infeccioso. O segundo elemento, depois do código genético, esse código genético fica dentro de um capsídio, que é proteico, formado por proteínas, que a gente chama de capsômeros, e a função desse capsídio, ele é proteger o código genético. Beleza? Pode ter, tem que ter código genético e capsídio, mas um vírus, desculpem, pode ter o envelope ou cápsula, letra C. Se ele tiver o vírus envelope ou cápsula, se ele for envelopado ou capsulado, essa cápsula, esse envelope vai ser lipoproteico do mesmo material da membrana plasmática da célula hospedeira. Então, mesmo lipídio, mesma proteína, mesma lipoproteína da membrana plasmática da célula que o vírus infectou. Por isso que vírus que têm envelope ou cápsula são camuflados ao sistema imunológico. Ou seja, o sistema imuno só detecta muito depois que a infecção se estabeleceu. Então, são vírus extremamente perigosos. Extremamente perigosos. Tranquilo? Beleza? Joia. Continuando aqui, a gente tem o ciclo reprodutivo viral. Vírus pode ser lisogênico ou pode ser lítico.
Professor, qual é a diferença? A diferença é que no ciclo lisogênico, repara, não altera o metabolismo celular. O vírus não provoca lise celular. O vírus lisogênico, ele não altera o metabolismo porque ele não rompe a célula. Ele não mata a célula. Exemplo, o influenza comum, o vírus da gripe comum. Já quando o ciclo é lítico, ele altera o metabolismo celular. Por que, professor André? Porque ele provoca a lise celular. Todo vírus lítico, ele altera o funcionamento da célula porque ele provoca a lise, a ruptura da célula. Ele mata a célula. É o caso do HIV. O HIV que se multiplica muito dentro dos leucócitos, você sabe disso, ele impede que os leucócitos avisem os outros que a infecção está se propagando. Quando o organismo vai tomar ciência da infecção, a coisa já está de maneira generalizada. Então, todo vírus lisogênico, ele se desenvolve na célula, mas não mata a célula. Todo vírus lítico, ele se desenvolve e mata a célula hospedeira. Beleza? Tranquilo? Continuando aqui, as etapas do ciclo, seja lisogênico ou lítico, são 5. Repare. Letra A, adsorção. Letra B, penetração. Letra C, biossíntese. Letra D, maturação. E letra E, liberação. Então, seja lisogênico, o vírus infecta a célula e não mata. Seja lítico, ele infecta e mata a célula. Seja lisogênico ou lítico, as etapas do ciclo são 5. Chegada dos vírions nas células, adsorção. Entrada dos vírions nas células, penetração. Ou o vírion entra todo, ou ele despeja a carga genética dentro da célula. Biossíntese é quando ocorre a produção dos elementos virais. A carga genética do vírus se junta com a carga genética da célula e a célula multiplica os elementos virais, código genético, capsídeo, ou código genético, capsídeo, envelope ou cápsula. Lembre, existem vírus com 2 componentes e vírus com 3 componentes. Ok. A maturação é a junção dos elementos virais. Exemplo, código genético, capsídeo, código genético, capsídeo, código genético, capsídeo. Se o vírus tiver 2 elementos. Se o vírus for de 3 elementos, código genético, capsídeo e envelope. Código genético, capsídeo e envelope. Ok? E a liberação é a saída dos vírus, não é? Do interior da célula. Saída dos vírus da estrutura celular. Se quando ele sair, ele mata a célula, lítico. Se quando ele sair, ele não mata a célula, lisogênico. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Ok? E aqui a gente tem algumas viroses que são de praxe caírem no Enem. Gripe, poliomielite, febre amarela, raiva ou hidrofobia, hepatite viral, herpes, dengue, sarampo, rubéola, catapora ou varicela e cachumba. E aí a gente tem o seguinte: na gripe, sintomas de gripe comum, febre, dor de cabeça, obstrução nasal, tosse. A gente poderia acrescentar espirro, náuseas, às vezes vômitos, né? Um mal-estar generalizado, tosse, não é? Coriza, ok? Essa
Dor de cabeça a gente chama de cefaleia, não esqueça disso. Como é que se transmite gripe? Gotículas de saliva e secreções nasais no ar ou em objetos infectados. Beleza. E como é que a gente faz para evitar a gripe? A gente evita a gripe se a gente evitar o contato com as pessoas infectadas. Mesma coisa a gente tem agora para a Covid-19, né? A gente evita a Covid se a gente evitar ficar em contato com pessoas infectadas. Ok? Por isso, e ficar em casa é muito importante. Muito importante. Ok? Tranquilo? O que a gente faz na profilaxia de gripe? Como eu disse, evita contato com doentes, evita ambientes fechados quentes. Ok? Beleza? Usa muita vitamina C diariamente, uso de vitamina C. É muito importante. Principalmente vitamina C com zinco, que melhora a imunidade do corpo e a absorção da vitamina. Beleza? Poliomielite, chamada também paralisia infantil. Poliomielite ou paralisia infantil, não é? Paralisia de membros. Paralisia de membros, isso se a pessoa não tiver vacinada, não é? Inclusive, uma medida profilática da gripe comum também é o uso de vacina. Pois bem, a vacina viral mais eficiente é contra a polio, porque toda criança que é vacinada contra a polio, ela desenvolverá durante a vida praticamente todos os sintomas da polio, menos dois: paralisia de membros inferiores e paralisia de membros superiores, que pode acontecer também. Então, a paralisia de membros, ok? Que é uma característica da poliomielite, é bloqueada quando a pessoa, até os 4, 5 anos de idade, toma os Zé Gotinhas, aquela vacina oral, a vacina oral. Beleza? Professor, como é que se pega a poliomielite? Gotículas de saliva, secreções nasais. Gotículas de saliva, secreções nasais, que estão no ar ou em objetos infectados. Se pega pólio, paralisia infantil, do mesmo jeito que se pega gripe. Beleza? Continuando aqui. Febre amarela, aí a gente já vai falar também do mosquito, porque febre amarela tem uma forma de contágio diferente de gripe e de poliomielite, né? Na febre amarela, entra em ação, entre os mosquitos, o famoso Aedes aegypti. Professor, ele é famoso por quê? Porque, além de febre amarela, é muito comum o Aedes aegypti fêmea, nunca esqueça disso, transmitir dengue, chikungunya e zika. Então, o Aedes aegypti fêmea transmite dengue, febre chikungunya, zika, pode transmitir febre amarela e algumas outras doenças ainda. O Aedes aegypti fêmea, só o fêmea, ok? Beleza? Quando a pessoa tem febre amarela, tem febre, tem náuseas, tem vômitos, tem calafrios e a pele fica amarela. A pele fica amarela, resseca e começa a descamar. A gente chama isso de icterícia. Icterícia. Isso indica um problema hepático, um problema de fígado, um problema de fígado. Ok? Beleza? Tranquilo? A gente evita o Aedes aegypti se a gente evitar áreas que estão contaminadas pelo mosquito. Geralmente é bom evitar água parada, né? Água parada, limpa, que fica exposta em pneus, em garrafas, em copos, né? É bom evitar isso. Evitar desmatamento, para falar de uma ecologia, um ambiente assim
mais desfavorável ao mosquito. Evitar desmatamentos, né? Até porque quando a gente desmata, a gente vai morar no local onde já morava um mosquito, né? Uso de telas, uso de mosquiteiros, muito eficiente, não é? Além daquela primeira que eu falei, que é evitar água parada, limpa, exposta. Ok. Raiva, também chamada de hidrofobia, raiva ou hidrofobia. A bem da verdade, na tradução, a gente tem medo de beber água. Medo de beber água. Medo de beber água. Raiva. Hidrofobia. A bem da verdade, uma pessoa ou qualquer outro animal com raiva, ele tem atrofia da musculatura digestiva dele e respiratória. Consequentemente, à medida que a musculatura digestiva e respiratória vão atrofiando, engolir vai ficando cada vez mais doloroso, mais difícil, e respirar também. É por isso que um animal raivoso, ele baba tanto e ele tem uma respiração ofegante. É por causa disso, ok? Febre, delírios, convulsões, paralisia muscular e respiratória. Isso. Isso provoca grande irritabilidade no animal. Transmissão de raiva, saliva introduzida pela mordida de animais infectados. Morcegos, cães e gatos. Principalmente morcegos, cães e gatos. Hepatite viral, febre, anorexia, falta de apetite, né? Leva uma magreza súbita, náuseas, vômitos e icterícia. Icterícia, pele amarela, resseca e descamando. Hepatite. Como é que se pega hepatite viral? Gotículas de saliva e secreções nasais estão no ar, na água ou em objetos. Pode ser também em fezes, ambientes que estão contaminados com fezes e estavam contaminadas. Pode ser também, ok? Hepatite, um problema de fígado, um problema grave, porque o fígado, ele não acusa muito quando está doente. Consequentemente, geralmente, quando o indivíduo percebe a hepatite, a coisa já avançou bastante. Então, tem que ter muito cuidado com a hepatite. Herpes, não é? Herpes zoster, um tipo de herpes. Herpes labial, segundo tipo de herpes. Herpes genital, o terceiro tipo de herpes. Herpes zoster, dá no corpo todo. Herpes labial, nessa região da boca. E herpes genital, tanto na genitália masculina como na genitália feminina. E o detalhe é que esses três tipos de herpes, os vírus são diferentes. São três grupos de vírus diferentes. O herpes zoster é um, o herpes genital é outro, o herpes labial é outro. Ok? Tranquilo? O herpes genital se pega em relações sexuais. É uma DST. O herpes zoster, em contato, corpo a corpo. E o herpes labial, quando alguém beija alguém que tem, ou em contato com algum objeto que esteja infectado. Principalmente talheres, copos, pratos. Tranquilo? Transmissão, acabei de falar, feridas na mucosa oral genital ou feridas na pele, no caso da herpes zoster. Doença que vai ter controle, mas não tem cura, não é? Não tem cura. Muito complicada combater herpes. Muito complicada. Dengue, febre, dores articulares, fotofobia, sangramento oral e nasal. Sangramento oral e nasal. Dengue. Logicamente, esse sangramento, quando é dengue hemorrágica, né? Dengue hemorrágica. Tranquilo?
Picada do mosquito Aedes aegypti. Picada do Aedes aegypti. Dengue. Picada do Aedes aegypti. E toda doença que é transmitida por mosquito, a turma lembre que a gente combate evitando desmatamentos, usando telas, usando mosquiteiros e evitando água parada limpa que fique exposta. Beleza? Tranquilo. Lembrando que dengue, chikungunya e zika são transmitidas, como também febre amarela e algumas outras, pelo mosquito fêmea Aedes aegypti. Beleza? Tranquilo? Sarampo. Sarampo é um problema de pele, né? Problema infantil. Melhor doença de infância ter na infância. André? Porque doença de infância, se tiver na fase adulta, as consequências são bem piores. Então, sarampo, febre, tosse, vermelhidão na pele. Como é que pega sarampo? Saliva, muco e pessoas infectadas, pessoas doentes. Rubéola. Rubéola também é doença de infância. E rubéola deve ser evitada pela garota grávida. Né? Assim que engravida, tem que tomar vacina contra a rubéola, porque rubéola na grávida pode provocar malformações fetais. Malformações fetais. Beleza? Rubéola. Febre, erupções cutâneas, bolhas na pele. Né? Saliva, muco e pessoas doentes. Gotículas de saliva, secreções nasais. Né? Contato com doentes. Beleza? Catapora, varicela, doença também de infância, que piora muito quando as bolinhas vão secando, porque quando as bolinhas vão secando, ela estoura. E aí a catapora se espalha. Não é? Febre, enjoo, vômitos, bolhas na pele, bolhas de pus. Saliva, muco, pessoas doentes, ou seja, sarampo, rubéola, catapora e cachumba pega igual a gripe e a poliomielite. André? Como é mesmo? Gotículas de saliva e secreções nasais. Gotículas de saliva e secreções nasais que estão no ar ou em objetos infectados. Né? A cachumba, não é? A cachumba acomete as glândulas salivares parótidas. Por isso que é sinônimo de cachumba, parotidite. Parotidite. Beleza? Sinônimo de cachumba, parotidite. Ok? Tranquilo? Como é que se pega? Do mesmo jeito que eu disse, catapora, rubéola, sarampo, não é? Pólio e gripe. Gotículas de saliva e secreções nasais a objetos. Então, como é que não se pega? Evita ambientes fechados, quentes. Evita o contato com alguém infectado ou infectada, não é? E é bom, sempre que a gente chega da rua, ter hábitos higiênicos assim. Tomar banho imediatamente é muito importante. Muito importante. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, a gente viu agora, não é, algumas viroses, não é? Algumas viroses. Ô, professor, essas viroses são importantes, muito, e aquelas características de vírus também são muito importantes. Quais são? Vírus acelulares, não tem metabolismo próprio, não tem regência taxonômica. São parasitas intracelulares obrigatórios. Se adaptam bem ao meio ambiente, sofrem inúmeras mutações, apresentam características hereditárias, código genético. Essas são características fundamentais para você levar para a prova do Enem, ok? E aí eu recomendaria que você fizesse uma lista de questões
você mesma, você mesmo, sobre vírus, não é? Tipo, são vírus. Aí você cita as características gerais. Aí depois você diz quais são as estruturas virais. As estruturas virais, aí você coloca capsídeo e código genético, ou capsídeo, código genético, envelope ou cápsula. Vai depender. Tem vírus com 2 componentes e tem vírus com 3 componentes. Beleza? Aí depois, quais são as formas que os vírus replicam e os vírus se reproduzem? Aí você diz lisogênico e lítico. Lisogênico, a gente reconhece que o vírus infectou, se reproduziu, foi embora, lisogênico, e a célula permanece viva. Lítico, a gente reconhece que houve a infecção e o vírus se multiplicou e quando vai embora, lise, estoura, destrói a célula hospedeira. Então, lítico destrói a célula hospedeira e lisogênico mantém a célula hospedeira. Lisogênico, a célula hospedeira não morre e lítico, a célula hospedeira morre. Ok? Tranquilo? Você lembre também, estudando vírus, que as etapas da infecção são 5. Adsorção, penetração, biossíntese, maturação e liberação. São 5 as etapas, né, de uma infecção viral. E na liberação, a gente vai perceber se o vírus é lisogênico ou se ele é lítico. É só durante a liberação que a gente vai perceber se a célula vai ficar viva, lisogênico, ou se a célula vai lise, lítico. Tranquilo? Beleza? Essas características virais são muito importantes. Tá certo? Tudo de bom para você. Façam a lista de exercícios. E agora, depois desse vídeo, você vai acompanhar um outro vídeo de um assunto que vai ser revisado por mim. Fique comigo. Forte abraço. E aí, minha gente, beleza? Vamos para mais uma aula. E hoje eu vou falar com vocês sobre uma estrutura celular que é muito importante e que só existe verdadeiramente em células eucarióticas. Professor André Luiz, você está falando de quê? Estou falando do núcleo. Lembre que o núcleo só verdadeiramente existe em células eucarióticas, ou seja, células de protozoários, algas protistas, fungos, de vegetais e animais, as nossas células, certo? Então, o núcleo, vamos ver aqui, o núcleo, ele tem as suas particularidades. E o núcleo, como eu estava falando, ele tem carioteca, suco nuclear, cromossomos e nucleus. Então, ele está aqui, ó, aqui, o núcleo, que verdadeiramente só existe em células eucarióticas. E o núcleo tem carioteca, suco nuclear, cromossomos e nucleus. Ok? Vê bem, sobre carioteca. Carioteca é uma membrana dupla lipoproteica e que tem poros anule. Poros que permitem entradas e saídas. Você não pode dizer, não deve dizer que a carioteca tem permeabilidade seletiva. Quem tem permeabilidade seletiva é a membrana plasmática, que é universal. Explico.
Toda célula tem membrana plasmática, mas nem toda célula tem núcleo. Então, a carioteca não tem permeabilidade seletiva, ela tem poros, chamados poros anuli, só existem na carioteca, na membrana nuclear. E esses poros anuli vão controlar entradas e saídas. Entradas e saídas. Tranquilo? Beleza? Jóia. Então, você tem um material gelatinoso que preenche a parte interna do núcleo. Esse material gelatinoso a gente chama de suco nuclear. É um material gelatinoso, não é? À base de água, glicoproteínas, lipídios também, muito semelhante ao hialoplasma, ao citosol, que é o material gelatinoso do citoplasma. Então, esse suco nuclear tem mais ou menos a mesma composição. E nele, no suco, estão mergulhados as organelas do núcleo, que são os cromossomos e os nucleolos. Em linhas gerais, cada espécie tem um cariótipo. Cada espécie tem um conjunto cromossômico, tá certo? E no cromossomo a gente encontra o ácido desoxirribonucleico, o DNA que identifica geneticamente os indivíduos. Os nucleolos são aglomerados de RNA-R, de ribozimas. Lembre que as ribozimas é um tipo de RNA, o RNA-R, e esse RNA-R ele tem função catalítica. Ele trabalha catalisando a síntese proteica. Então, tá aí. Carioteca, suco nuclear, cromossomos e nucleolos. Mas eu queria, dando continuidade aqui, falar de ciclo nuclear. Estou passando aqui o visual, né? Falar de ciclo nuclear. E o ciclo nuclear que você está vendo, o ciclo nuclear, ele tem a intérfase, que é a fase de repouso. Professor André Luiz, repouso de quê? De divisão. Esse repouso é apenas o momento que a célula não está se dividindo. A gente chama de repouso celular, interfase ou intérfase. E a interfase ou intérfase está subdividida, vem comigo aqui, em G1, O, S e G2. No G1, ocorre uma grande síntese proteica e é um grande período de crescimento. Na fase S, ocorre a duplicação do DNA. É quando o DNA vira dupla hélice e aí as bases se combinam, o A com o T com o A, o C com o G com o C. São as bases nitrogenadas do DNA. AT, 2 pontos, CG, 3 pontos. Vou repetir. AT, 2 pontos, CG, 3 pontos de hidrogênio. Beleza? É na fase S. Na fase G2, ocorre a mesma coisa da G1, só que em intensidade diferente. Se na G1 é grande a síntese proteica, gerando grande crescimento, na G2 é pequena a síntese proteica, gerando um pequeno crescimento. Depois da intérfase, vem a fase de divisão. E aí você vai ter que diferenciar. Células somáticas, mitose. Células sexuais, meiose. Vou repetir. Células somáticas, que são todas as células menos os gametas, mitose. Células sexuais, gaméticas, os gametas, para formar espermatozoide e ovócitos, meiose. Mitose, você tem prófase, metáfase, anáfase, telófase. Na meiose, você tem prófase 1, prófase 2, metáfase 1, metáfase 2, anáfase 1, anáfase 2, telófase 1, telófase 2. Na meiose, você tem a meiose 1 reducional e a meiose 2 equacional. Na meiose 1, reduz a metade o número de cromossomos. Na meiose 2, aumenta o número de células. Daí o nome
reducional e equacional. Isso na meiose. Na mitose você não tem isso. Ok? E aqui a gente tem um esqueminha de mitose. Esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó. Interfase. Já iniciando prófase. Segunda figura. Metáfase, aqui. A terceira figura. Anáfase, a quarta figura. E aqui a citocinese da telófase. E aí, telode terminal, fase terminal. Você vê aqui que está começando a prófase, porque ocorreu, acompanha o mouse aqui, ó, a duplicação dos centríolos. Centríolos que são organelas citoplasmáticas, que uma das duas funções, já que forma cílios e flagelos, e a outra função é trabalhar controlando as fibras do fuso, tanto na mitose quanto na meiose. Então, duplicou centríolos aqui, ó. Finalzinho da interfase, começo da prófase. Duplicou, eles estão migrando para polos opostos, prófase, e eles vão procurar colocar os cromossomos na placa equatorial aqui, ó. Todo mundo vendo? A placa equatorial, cromossomos no meio, metáfase. Aí rompe os centrômeros e começa aqui, ó, a extensão polar da anáfase. Quando começar a citocinese aqui, ó, para dividir as células, reaparece a carioteta e os nucleolos que tinham desaparecido na prófase. Beleza? E aqui você já tem duas células idênticas, porque na mitose as células filhas são idênticas à célula mãe. Na meiose, esqueminha de meiose aqui, ó, você vai ter a meiose reducional aqui, ó, daqui para cá, era 2N igual a 4, ficou N2, N2. Estão vendo? Meiose 1, reducional. E a meiose 2 aqui, ó, equacional. Como você está vendo, a meiose é uma divisão celular exclusiva para formar espermatozoides, espermatogênese e ovócitos, ovulogênese, oogênese ou ovogênese, é tudo a mesma coisa. Então, na espermatogênese, vou escolher um dos nomes, e na ovogênese, você tem meiose 1, reducional, e meiose 2, aumentou o número de células, equacional. Beleza? Como destaque na meiose 1, a gente vai ter na prófase 1, no paquíteno, o tal do crossing over. Professor André Luiz, por que é importante destacar da prófase 1 do paquíteno o crossing over? Porque é o crossing over que deixa cada gameta com a carga genética individual. Cada gameta é único. Cada gameta forma um tipo de indivíduo diferente do outro. E isso é por causa da permuta, o crossing over, que ocorre, repito, na prófase 1, por ali, pelo paquíteno, que é uma subfase da prófase 1. Não é? Destacaria isso na prófase 1. Teremos na metáfase 1 uma placa equatorial com duas fileiras cromossômicas, que é típica de meiose 1, metáfase 1, certo? E um bizu, a meiose 2 se processa, muito semelhante à mitose. A gente até diz que a meiose 2 tem os mesmos eventos que ocorrem na mitose. Assim, prófase 2 é igual a prófase. Metáfase 2 é igual a metáfase. Anáfase 2 é igual a anáfase. E telófase 2 é igual a telófase. Só que em células diferentes. Beleza? Tranquilo? Aqui a gente tem um quadro bem interessante, que pode ser de prova de Enem, inclusive, e você observa diferenças entre mitose e meiose. Você vê que as células filhas na mitose, aqui, ó, as células filhas são idênticas à mãe.
uma célula 2N na mitose, no final deixará 2 células 2N. São clones, são cópias. Beleza? Tranquilo? Na meiose, ela começa 2N e no final ela forma células N. Porque a meiose 1 é reducional de 2N para N e a meiose 2 é equacional, aumenta o número de células. Agora, cada célula dessa aqui da meiose 2 tem uma carga genética diferente, porque na meiose 1, na prófase 1 paquíteno, ocorreu o crossing over, que é uma permuta que promove variabilidade genética. Lembre que isso é uma característica de reprodução sexuada. E eu estou falando de reprodução mesmo. Tá, André Luiz? Estou falando de gametas. E gametas lembra reprodução. Lembra que na reprodução sexuada a gente tem variabilidade gênica. Na sexuada, não. Os indivíduos são clones. Então, meiose 1 e 2 forma gametas masculinos e femininos, espermatogênese, ovogênese, e na meiose 1 tem o crossing over, que permite que no final da meiose 2 as células filhas sejam geneticamente diferentes da célula mãe. Tá certo? Beleza? Eu queria te indicar que você não deixasse a peteca cair. A peteca cair, professor, como assim? E você perseverasse. E você lute pelos seus objetivos. Certo? Desculpem. Seja você meu aluno ou aluno dos outros colegas, amigos aqui do Conexão, ok? Ou outros alunos que, porventura, assistam essas aulas, ou essa aula específica, que você perseverasse, que você lutasse, que você mantesse uma rotina de estudos e, mesmo em casa, que você tivesse o seu acompanhamento seguido à risca, para você conseguir. Não pense que a gente está de férias. Nós não estamos de férias. Nós estamos trabalhando por você, para você. E eu queria que você viesse com a gente. E eu tenho certeza que você está entendendo o que eu estou falando. Então, revisa Origem da Vida. André, de novo? Sim, sempre. Revisão está dizendo, é você rever várias coisas que você já estudou e dinamizá-las. Então, vê a origem da vida, vê aquela parte de biogênese, a biogênese, vê autores que defendiam biogênese, a biogênese, vê as teorias, desculpe, teorias não, vê as hipóteses, beleza? Teoria não, hipóteses sobre a origem da vida. André, são quantas? Em torno de 3. A divina, a criacionista, a cosmozoica, panspermia cósmica e a evolução química dos gases, a hipótese de Oparin e Haldane, de 1930. Dá uma olhadinha. Depois vê Miller e Fox, que comprovam Oparin e Haldane. Aí tu vai para a bioquímica, porque na bioquímica você vai encontrar compostos inorgânicos, água e sais, e compostos orgânicos, carboidratos, lipídios, proteínas, enzimas, vitaminas, ácidos nucleicos. Revisa tudo isso fazendo questões não só de vestibulares. Turma, preste atenção no bizu do professor André Luiz. As melhores questões que você inicialmente vai construir a base do seu conhecimento são questões abertas, questões discursivas, que a gente chama antigamente, são questionários. Você faz a pergunta e você responde. É a melhor maneira de você aprender a base de qualquer conhecimento, inclusive de biologia. Então, pega uma resma de papel e pergunta a resposta. Estuda a teoria
e depois pergunta e resposta. Funciona bem. Tente. Se você já fez, deu certo, continue. Se você ainda não fez, tente fazer. Tranquilo? Beleza? Ok. Aí você vê propriedades da água, você vê de sais. Os mais importantes, vou repetir, iodo, sódio, potássio, magnésio, ferro e cálcio. Dá uma olhada nisso. Beleza? Aí depois você vai para carboidratos, aí dá uma revisada aí. Monossacarídeos, oligosacarídeos, polissacarídeos e a aplicação deles na biologia. Beleza? Aí tu vê lipídios simples, compostos. Dá uma olhadinha nas funções de carboidratos, lipídios, de proteínas. Em proteínas, vê o que é uma estrutura primária, secundária, terciária e quaternária de uma proteína. Beleza? Dá uma lidinha nas propriedades específicas das enzimas. Temperatura ideal, pH específico, substrato específico, velocidade da reação proporcional à quantidade do substrato. Vê isso aí. Tranquilo? Aí nas vitaminas, tu dá aquela separada. As que dissolvem em lipídios, óleos, lipossolúveis, DECA, D, E, K e A. E as hidrossolúveis, complexo B e o famoso ácido ascórbico, vitamina C. Beleza? Aí tu dá uma olhadinha também nas características do DNA, ácido desoxirribonucleico, e nas características do RNA, ácido ribonucleico. Beleza? Tranquilo? Aí tu entra por citologia, aí tu define citologia, aí tu define célula, roteiro. Aí tu vê o histórico celular, aquela história de Robert Hooke, o especialista em lentes que estudou a cortiça, a origem da palavra célula. Aí depois tu vê Sheldon Schwann, em português, né, os alemães, da teoria celular, teoria que diz todo ser vivo é formado de célula. A célula é a unidade da vida. Toda célula se origina de outra pré-existente. Beleza? São os pilares, as diretrizes da teoria celular. Aí depois tu vai classificar as células. Ô André Luiz, como é que eu faço? Tu classifica quanto ao tempo de vida, lábeis estáveis e permanentes. E quanto ao grau de evolução, procariotas e eucariotas. Aí tu faz assim, lembra, vê que a gente está revisando. Eu estou te dizendo como revisar e também fazendo um misto de revisão. Vem comigo? Células lábeis vivem pouco. Hemácias, glóbulos vermelhos. Células instáveis têm uma vida equilibrada. Células hepáticas, células do estômago. Células permanentes são para a vida toda, não podem ser substituídas. Tipo, células estriadas musculares e a maioria dos neurônios. Beleza? Lábeis estáveis e permanentes. Agora, quanto ao grau evolutivo, procariotas, célula de uma bactéria, eucariotas, célula de um animal, nossa, beleza? Tranquilo? Célula procariota, desorganizada, sem carioteca, material nuclear misturado ao citoplasma, pobre em organelas e membranas. Reino Munera, bactérias e algas azuis, cianobactérias. Células eucarióticas pertencem a quem? Protozoários, algas protistas, fungos, vegetais e animais. E são eucariotas, células organizadas, com carioteca, núcleo individualizado do citoplasma, riqueza em organelas e riqueza em membranas. Tranquilo? Beleza? Aí tu chega, tem um vídeo meu que eu acredito que você viu, uma videoaula, que eu só fiz com organelas.
Então, você fazer, não é, uma revisão com organelas e você precisa... Deixa eu buscar essa lista aqui. Deixa eu descer aqui o material que eu estou projetando. Vem comigo aqui, ó. E a gente vai encontrar as organelas. Ó, as organelas. Olha a lista. Olha a lista. Repara. Vê. Começando pelos ribossomos. Ribossomos. Aí tu vem aqui, ó. Lisossomos, esferossomos, peroxissomos, hidrogenossomos, mitossomos, glioxissomos, fagossomos, pinossomos. Retículo liso, passou um pouquinho aqui, ó, e retículo rugoso. Complexo de Golgi, mitocôndrias, plastos sem cor, leucoplasto, amiloplasto, oleoplasto, proteoplasto, veja isso, e plastos com cor, cromoplastos, xantoplastos, eritroplastos e os famosos cloroplastos. Dê uma olhadinha nisso. Centríolos, e acabamos de aplicar na divisão celular, microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermediários e 3 tipos de vacúolos, digestivos, pulsáteis ou contrácteis e vacúolos de suco celular ou de reserva. Então, dê uma olhada nas organelas, muito importante. Aí você chega no núcleo, aí você vê, relembrando o começo da aula de hoje, aí você vê carioteca, suco nuclear, cromossomos e nucleus. Aí, depois, você vai para o ciclo. Interfase, repouso. G1, S, G2. G1, grande síntese proteica. S, duplicação do DNA. G2, pequena síntese proteica. Prófase, ou bisu, prófase. Final da interfase, começo da prófase. Duplica os centríolos. Migram para polos opostos. Aparecem fibras do fuso. Desaparece a carioteca e os nucleus. Beleza? Tranquilo? Metáfase. Cromossomos na placa equatorial. Anáfase. Ascensão polar de cromátides. Telófase. O que acontece? Chegada das cromátides aos polos. Reaparece carioteca e nucleus. Divide organelas, citoplasma, citocinese e divide o núcleo. Cariocinese. Resuminho de mitose que você tem nas imagens que a gente viu aqui durante o início da aula. Beleza? Lembrando que mitose, células somáticas, e meiose, células sexuais. Beleza? Tranquilo? Revise fazendo muito exercício, principalmente os exercícios feitos à mão, questionários que funcionam muito bem. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, a gente espera que você continue seguindo os estudos e que nessa orientação, numa aula-orientação, não é? Um bate-papo, uma coisa meio que informal, bem formal, porque é informal que estamos em casa, mas é formal porque faz parte do seu crescimento de conteúdos. E sempre revise conteúdos anteriores para que você tenha eles sempre bem ativos na memória. Tranquilo, minha gente? Deus te abençoe, certo? Agora, vai estudar, vai revisar todos os conteúdos que, em breve, a gente vai voltar com outro tópico da biologia para você realmente enriquecer seus conteúdos. Beleza? Dúvidas? Manda nos grupos de biologia. Quem não é do grupo, procura entrar, porque estamos aqui para dividir 30 anos de biologia, porque tem 31 anos que a gente leciona, estamos aqui para dividir com vocês, tá certo? Ok? André Luiz, Biologia, se despedindo hoje e desejando que Deus
te abençoe, te abençoe e a tua família muito. A gente se vê muito em breve. Forte abraço, queridos.